Sejam muito bem-vindas a mais um programa, então, Emagrecendo com a Gi. Edição especial de aquecimento para a jornada do emagrecimento em 21 dias, tá bom? Que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro. Ele vai ser um evento totalmente online e 100% gratuito. Lá eu vou te ensinar os primeiros passos para que você consiga emagrecer de 6 a 10 quilos em 21 dias, sem passar fome e sem voltar a engordar, tá bom? Para quem é nova por aqui, tem muita gente nova chegando por aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Gislaine Oliveira, eu sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimento feminino definitivo. E o nosso tema da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje é: descubra como o seu intestino pode te ajudar a emagrecer. E aí, o que vocês me dizem? Será que de fato o seu intestino pode te ajudar a emagrecer? Na live de hoje você vai descobrir muitas coisas. E a primeira coisa que eu já quero logo te dizer é o seguinte, bem seguinte, tá bom? Primeiro, que a maioria das pessoas confundem muito o que é ter um intestino saudável com ir ao banheiro todo dia. Não é, tá bom? Porque você vai ao banheiro todos os dias que de fato o seu intestino é saudável. Começa por aí. Então, o que a gente vai fazer é começar a dividir essas coisas dentro da cabecinha de vocês, para que de fato você entenda o que é o intestino saudável e o que não é o intestino saudável, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero dizer, o que é ter um intestino saudável? Vou te explicar o que é ter um intestino saudável, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, é seu intestino funcionar meio que tipo um reloginho, sabe? Quando a gente usa esse termo, o intestino funcionar meio que um reloginho, significa que sim, o seu intestino quase sempre vai funcionar quase no mesmo horário. Isso significa que todo o seu metabolismo já se ajustou para que seu intestino funcione exatamente naquele horário, tá bom? Então, isso é importante você ter aí na cabeça e não esquecer. Outra coisa que é bem importante, para ter um intestino saudável, tá bom? Que é o intestino saudável, vamos lá. É você não sentir dor e nenhum incômodo. Exatamente isso. Não pode doer. Não pode ficar, né, com aquela sensação esquisita que às vezes algumas pessoas têm, ok? Você precisa de fato, perceber que a sua evacuação foi feita inteira. Você não pode ficar com aquela sensação que ainda você tem alguma coisa dentro de você, parada dentro de você. E sim, você precisa ir ao banheiro todos os dias. Contudo, as suas fezes, eu digo que ele precisa ser um cocô ecologicamente correto. O que significa isso? Tá bom? As suas fezes precisam ter um formato único e íntegro, uma massa única, que fica parado lá no fundo do vaso. Quase vai embora sozinho. Então, isso é o intestino saudável, tá bom? Agora vamos falar, na verdade, o que é o intestino doente? O que é o intestino doente? Que a maioria das pessoas até tem e na verdade ela nem sabe que ela tem. A maioria não sabe não, viu, gente? De fato. É basicamente o inverso do que a gente falou. Primeiro, que a estrutura física lá das fezes, ela é liquefeita, ou ela é pastosa, ou ele é fragmentado. Tá bom? As suas fezes podem boiar quando ela não tá saudável. Todas as vezes que boiou, não é saudável, tá bom? Ela não pode, de forma nenhuma, sujar a parede do vaso. Não pode sujar a parede do vaso. Sujou, você tá com o intestino doente. Não pode também sujar a água do vaso. Não pode. A água do vaso tem que ficar branquinha, tá bom? Branquinha. Sujou, também tá doente. E geralmente, quase sempre, no intestino doente, a pessoa tem
a barriga inchada, muitos gases e às vezes até dói mesmo. Isso é normal, tá bom? Para quem tem esse intestino inchado. E por quê? Por que na verdade é tão importante a gente ter um intestino saudável? Por que isso é tão importante? Por que isso de fato vai fazer diferença, né? Para você? Por que você acha que isso é importante? Eu vou te dizer de um jeito muito... que os antigos falam muito, né? Primeira coisa é para que você não fique enfesada. E isso é algo muito importante. Isso de fato os antigos falavam muito e isso é importante. Porque de fato todas aquelas bactérias ruins dentro do seu intestino fazem com que o processo de putrefação se instale. E é claro, né? Claro. Isso deixa a pessoa meio que enfesada, porque são muitas quebras de proteólises que ocorrem dentro do seu intestino que produzem todos esses radicais e aí sim você fica extremamente mal-humorada, tá bom? Mas a principal importância também, que você já deve ter ouvido falar, é que porque o seu intestino é sim o seu segundo cérebro. E muitos estudiosos vão até além disso. Eles dizem que, na verdade, o nosso intestino é o nosso órgão único para tudo. Eu sou mais a linha desse outro cientista. Por quê? Porque sem o seu intestino, você não tem nem sistema imunológico adequado. Seu sistema imunológico é falho se o seu intestino estiver doente. Durante a época de Covid, né? A gente cuidou muito do intestino. O intestino estava muito em evidência. Porque a gente queria, de fato, deixar todos esses vírus longe da gente. Então, a gente fortificou muito o sistema imunológico via intestino. Então, sim, o seu intestino, ele é importante porque é dentro dele que acontece tudo. Todos os comandos para o teu corpo enzimático, metabólicos e mitocondriais acontecem via intestino. Então você precisa ter um intestino bom. Simples assim, tá bom? Simples assim. E porque você também não quer ficar doente, exatamente, né? Você não quer ficar doente, você não quer toda hora adoecer. Então, intestino é ponto-chave de tratamento. Só que você tá aqui na live porque você quer perder peso. Né? E você quer saber o porquê que o intestino tem a ver com o teu emagrecimento e qual que é o maior benefício, de fato, né? Você ter o intestino saudável para o seu emagrecimento, qual que é o maior benefício? Veja bem que eu vou te dizer, tá bom? Quanto mais limpo for o seu intestino, mais limpo, tá bom? Quanto mais equilibrado o seu intestino for com relação às bactérias boas versus as bactérias ruins, mais na verdade você consegue otimizar essas bactérias boas para que você tenha menos o quê? Compulsão alimentar, menos resistência insulínica e menos dores articulares. Seu intestino faz tudo isso para o seu emagrecimento. Tudo isso através das bactérias boas que estão lá dentro do seu intestino. Tá bom? Todas as vezes que a gente tem mais bactérias ruins do que boa, se instala, na verdade, o intestino que está doente. Mas para o seu emagrecimento andar redondinho, você tem que ter em equilíbrio. Então, é equilíbrio, não é mais bactéria boa do que menos a ruim, não é isso não, tá bom? No seu intestino você tem uma quantidade tão gigante de vírus, bactérias, protozoários, que enfim, é muito maior do que o seu número de células. Para você ver o tamanho da importância que tem no seu intestino, para você ver o tamanho de importância que ele tem no seu processo de emagrecimento. E eu vou dizer algo que é muito assim importante também, que a maioria das pessoas falam assim pra mim: mas Gi, eu vou no banheiro 3 vezes ao dia.
você tá com problema. Eu vou te dizer. Lembra que eu falei que ir todo dia ao banheiro não significa que seu intestino é bom, porque você tem uma série de coisas que você tem que cumprir lá, né? Então é muito, muito importante que você entenda que as suas fezes precisa ter uma consistência ideal. E se você vai mais de uma vez ao banheiro, significa que as suas fezes não têm uma consistência ideal. Então sim, se você é do time que vai mais de uma vez ao banheiro ao dia, você tem um intestino doente. E sim, você tem problema com tudo isso que eu acabei de falar. Você com certeza tem compulsão alimentar, você com certeza tem uma resistência insulínica e você com certeza, se você for uma pessoa um pouquinho mais velha, você já começou a ter dores articulares. Tudo isso gerado pelo intestino que está doente, né? Então, aonde na verdade que eu vejo assim, né? Onde as pessoas mais acabam errando de fato no cuidado do intestino. Para que o intestino, às vezes, vá ficando o intestino doente. Onde as pessoas mais acabam errando. Porque, de fato, a gente tem uma população hoje que, basicamente, 70% dela tem o intestino doente e não sabe que o intestino está doente. Vocês erram em duas coisas, mas que é a base do intestino. Primeira coisa, água. Você precisa tomar água. Você precisa saber a quantidade de água que você tem que tomar no dia. E não é, eu tenho que tomar 2 litros de água. Tem pessoas que têm que tomar 3,5 litros, 4 litros de água por dia. Tudo tem a ver com o teu peso de hoje. Quanto mais pesado você for, mais água você tem que tomar. Então, é seu peso vezes 35. O que der, essa continha, é o que você tem que tomar de água. Ponto. Desse jeito. Tá bom? Qual a outra coisa que as pessoas mais erram na saúde do intestino? Vou falar uma coisa bem impressionante, tá bom? Todo mundo já sabe disso. Dente, você só tem na boca. Engraçado, né? Falar isso. Você não tem dente no estômago e você não tem dente no intestino. O que significa isso? Significa que quase sempre as pessoas não mastigam certo. As pessoas comem apressadamente e não mastigam o alimento. Aí o alimento, quando cai, na verdade, no seu estômago, cai num pedação. Aí as suas enzimas, se as suas enzimas forem boas, elas conseguem quebrar mais ou menos. Então, de um pedação, ele vem para um pedacinho. E aí ele cai dentro do seu intestino. E aí, dentro do seu intestino? Aí ele fica lá, ó. Tempão ele vai ficar lá. Então, dente se só tem na boca. Para conseguir mastigar muito bem o alimento. É muito melhor, pensa comigo, não é muito mais fácil para o seu estômago e para o seu intestino receber uma partícula bem pequenininha dele, toda triturada, para que depois ele comece a fazer a digestão e absorção? Não é muito mais fácil? Então é desse jeito que você vai cuidar bem do seu intestino, tá bom? Com água e mastigação adequada. Ai, Gi, mas eu não consigo ir no banheiro todo dia. Provavelmente porque falta água, porque provavelmente você não mastiga bem o alimento. Bem provável que isso aconteça com você, porque acontece com várias pessoas, tá bom? E quais então são, vamos falar, quais então são os efeitos colaterais do intestino que está doente? O que você pode sentir se o seu intestino está doente? Para saber se você tem isso ou não. Fora todas aquelas características físicas das fezes, tá bom? Primeiro coisa, você não perde peso. Você já fez todo quanto é tipo de estratégia. Você já fez de tudo. Você não perde peso. Você não consegue perder peso. Você até perde, mas recupera rapidinho, né? Você se sente super cansada. Super. Você dorme, no outro dia você acorda, você já tá cansada de novo.
Lembra que eu falei com relação à putrefação, né, dos alimentos? Isso ocorre lá via intestino. Então, na verdade, quanto mais tempo o seu intestino fica com essas reações enzimáticas dentro dele, mais toxinas você gera para dentro do teu corpo. E pior você vai ficar, tá? Você desenvolve também uma coisa que está muito em evidência nas mulheres, muito. Síndrome fúngica. Que eu já explico já o que é. Você tem candidíase de repetição. Sempre, não passa. Em um mês melhora, depois você tem que tomar de novo a medicação, depois você tem que tomar de novo, você tem que fazer o uso de novo das pomadas, e você entra num ciclo vicioso. Tudo isso é por causa do seu intestino que está doente. E síndrome fúngica acontece, tá bom? Atenção você mulher, se você acredita que você tem síndrome fúngica, que é aquela candidíase de repetição que já veio mais de 3 vezes ao ano. Você tem dor de cabeça, você tem enxaqueca, as articulações dói, você tem dor no pé da barriga, né? Assim, você tem muitas dores, tudo em você dói. Mexe muito no cabelo, dói. Síndrome fúngica é, na verdade, as bactérias ruins do seu intestino. As bactérias, não só as bactérias, mas são as bactérias, são os protozoários, são alguns vírus, tá bom? Algumas leveduras que saíram do seu intestino e entraram para dentro da corrente sanguínea. E aí é perigoso demais e é super difícil controlar. Então, se você acredita que você tenha algum desses sintomas que eu estou te dizendo, com certeza o seu intestino está muito doente. Está muito doente e você precisa cuidar dele. E aí não vai resolver você ir para o médico. Não vai resolver você tomar glutamina para o seu intestino. Não vai resolver você comprar um probiótico e uma fibra para o seu intestino. Porque não é assim que a gente cuida do intestino. A gente tem muito mais coisa para fazer para o seu intestino melhorar. Então, vamos devagar, tá bom? Vamos devagar que eu vou explicar tudo bem certinho. Como é que você pode começar, então? Por onde que você pode começar a ter um intestino melhor? Como é que, se você está se sentindo assim, totalmente perdida, fala, nossa, eu vou ao banheiro mais de 3 vezes, né? Tem pessoa que vai. Mais 3 vezes, as minhas fezes estão liquefeitas, eu sinto dor, eu sinto gases, eu tenho candidíase, nossa, eu tô com síndrome fúngica. Você sai da live de hoje e fala, meu Deus, eu tenho síndrome fúngica. Eu tenho, certeza. Vou ter que ir pro médico. Vou no médico fazer um exame, porque ele vai descobrir, ele vai me passar um antibiótico e vai tudo dar certo. Não vai, não. Essa é a questão. Porque, na verdade, é um descontrole da própria bactéria que coabita em você. É uma bactéria que já está dentro de você. Então, o que a gente precisa, na verdade, é cuidar para que essas bactérias que estão em maior quantidade, elas diminuam. E aí elas entram novamente em equilíbrio. E é claro, às vezes sim, a gente precisa de um suporte médico para que a gente entre com alguns antifúngicos. Pode ser que te ajude nessa questão se for síndrome fúngica. Contudo, a alimentação para síndrome fúngica, para intestino doente, para qualquer coisa nesse sentido, é o que vai te salvar. E é o que vai fazer você emagrecer. Enquanto você não tratar seu intestino, você não vai emagrecer 1 grama. Quem me conhece sabe muito bem que eu sempre falo o seguinte. Se você quer emagrecer de fato, de 6 a 10 quilos em 21 dias, sem passar fome, né? E sem voltar a engordar novamente, você prioriza o seu emagrecimento em cima de comida de verdade. Em cima de comida de verdade.
Então, a primeira coisa, para você seguir e de fato dizer o que eu preciso fazer para o meu intestino melhorar. Bora lá. Primeiro, você tem que tomar a quantidade de água certa. Se você tem que tomar 3 litros, são 3 litros de água. Não é 1,5 litro, tá bom? Começa por aí. Você vai priorizar o que eu já falei. Comida de verdade. Contudo, você tem que comer menos açúcar. Você tem que comer menos açúcar. Porque o açúcar é o gatilho, um dos gatilhos principais para aumentar algumas leveduras de bactérias ruins dentro do seu intestino. Então você tem que diminuir a quantidade de açúcar. Tudo que for açúcar branco de mesa, você vai ter que excluir. Mas eu vou ter que excluir frutas? Não tô falando disso. Você vai ter que excluir o açúcar branco. Se for fazer um bolo na sua casa, você vai escolher fazer um bolo com um açúcar demerara, que é um açúcar melhor, ou com açúcar mascavo, porque também é um açúcar melhor. Você vai diminuir muito ou excluir mesmo alimentos ultraprocessados. Quais são os alimentos ultraprocessados que a gente tem? A grande maioria. Tudo que vier dentro de pacotinho, para você não errar. Mas tudo que for enlatado, embutido, condimentado, são os ultraprocessados. Todas as carnes que vêm dentro de pacotinho. Então, salame, presunto, mortadela. Tudo isso é um ultraprocessado. Peito de peru, blanquê de peru. Isso não é comida de verdade. Isso só alimenta a bactéria ruim dentro do seu intestino. É por isso que a bactéria ruim está tão em maior quantidade do que a bactéria boa. Porque você está dando comida para ruim e não comida para boa. Entende? Você precisa diminuir a quantidade de café. Se você for super fã de café, você precisa diminuir. Porque as suas bactérias boas não gostam muito do café, da cafeína. Então, você precisa encontrar um equilíbrio no meio disso. Se você toma muito café, diminui um pouco essa quantidade de café. Cuidado com o tipo de adoçante que você usa no seu café. Cuidado. O seu intestino, ele é o órgão mais sentimental que existe. Não é à toa que quando você tá feliz, às vezes ele tá bem. Se você tá triste, às vezes ele desanda. Então, se você optou por ter um adoçante em casa, né? Ok, tudo bem. Escolha bem o adoçante. Não é para usar adoçante artificial. Adoçante artificial piora a situação. Aumenta até a resistência insulínica, aumenta a compulsão alimentar por doces e é péssimo para o seu intestino. Então, qual que é o adoçante ideal? Aqueles à base de estévia, xilitol e talmatina. Talmatina é um novo. Então, são esses 3 tipos de adoçante que você pode utilizar. Em casa eu tenho o famoso zero cal. O famoso açucrim, que todo mundo também usa. Ali não é adoçante natural. Ali a gente só tem os adoçantes artificiais, né? A base de ciclamato, sacarina. Então, aquilo lá é bem ruim. Bem ruim. Não é para usar esse tipo de adoçante. Sucralose, nem pensar. Tá bom? Sucralose é um adoçante que tem cloro na composição. Cloro. Imagina você tomar algo que tem cloro. O que acontece lá dentro do seu intestino? Como é que ficam essas coisas, né? Vai ficar péssimo, meu Deus. Então, passa longe desse tipo de adoçante, tá? Para ter o intestino saudável também, é melhor você consumir menos carne vermelha. Menos carne vermelha. É bem importante isso. A carne vermelha não é muito bem tolerada pelas suas microvilosidades intestinais. Noturno, então, muito menos. Se você é aquele tipo de pessoa que adora comer um sanduíche, adora comer bem isso, um sanduíchão, né? Um sanduíche, aquele hambúrguer. Mesmo que seja, Gi, eu vou comer um hambúrguer artesanal. Se você quiser comer um hambúrguer artesanal, você vai comer lá no final de semana.
Só que cuidado com essa combinação sempre, se você tá com o intestino doente. Seu intestino não gosta de carne vermelha. Não é à toa, eu vou passar um dado, não é à toa que o maior índice de câncer que nós temos de intestino é lá no sul do nosso país. Não é à toa. Então, cuidado com aquilo que você coloca no teu prato. Mas o que você tem que fazer para o seu intestino ficar bom? Para o seu intestino, para que você comece a ter um intestino saudável? Mais sementes. Você come sementes? Ai, nossa, eu não gosto dessas coisas. Mas menina, tenta, começa. Tem semente que não tem nem sabor de nada. Vamos falar delas? Então a gente tem chia, linhaça, gergelim preto, gergelim branco, semente de abóbora, semente de girassol. Todos esses tipos de sementes são ótimas para o seu intestino, porque todas elas contêm um ácido graxo, que na verdade é o ômega 3 de origem vegetal. E para o seu intestino isso é muito bom. Lembra que você tem que dar comida para bactéria boa. E aí, se você der comida para bactéria boa, você vai fazer com que ela aumente a quantidade dela, tá bom? Todas as castanhas. Só que eu vou dizer uma coisa. Amendoim não é castanha. Porque senão eu falo isso e vocês ficam achando que amendoim entra. E amendoim não entra, tá bom? Amendoim é algo que você tem que, cortar. Porque amendoim não é bom. Não é legal. Amendoim, para quem é os fanáticos aí do mundo fit, que gosta, na verdade, de comer a pasta de amendoim, não é interessante. Não é. É um alimento muito inflamatório. Para o seu intestino, então, é péssimo. Tá bom? A gente precisa de mais o que também? Mais verduras, mais frutas, mais fibras. Tudo isso é muito importante para que você, de fato, comece a trilhar o seu caminho aí para o intestino saudável. Se você não fizer nada disso que eu tô falando, seu intestino vai continuar doente. Gi, mas tem alguma coisa, tem algum tipo de receitinha que a gente pode fazer para que a gente vá ajudando as nossas bactérias? Para que as nossas bactérias vão ficando, as nossas bactérias boas, elas vão aumentando dentro da gente e no decorrer do processo a gente vai consertando o nosso intestino? Tem sim. Tem várias receitinhas que você pode fazer. E a primeira receitinha importante para você fazer é fazer suco detox. É muito bom para o seu intestino. Mas tá aí. Não é qualquer suco detox não, tá bom? Então, qual que é o suco que eu mais prescrevo para as minhas pacientes, para as minhas alunas? O que eu mais prescrevo? Eu prescrevo o seguinte. Primeiro, que você tem que tomar suco detox todo dia. Não adianta você tomar suco detox uma vez, não, só na sua segunda-feira. Não vai resolver nada na tua vida. Então, se programa. Compra tudo e congela tudo. Então, sim, a gente vai usar couve, nós vamos usar pepino, maçã, tá bom? Gengibre, limão e linhaça. Tudo isso junto. Tudo junto. Ai, Gi, o que eu posso congelar? Você pode congelar couve, você pode congelar maçã, você pode deixar congeladinho o gengibre também, você pode. O limão você não pode, porque senão você vai perder os compostos dele. E aí você só vai colocar água no seu liquidificador todo dia, bater isso aí e vai tomar. E de preferência, o quanto menos você coar, quanto mais poder o seu liquidificador tiver para bater tudo isso, melhor. Você deveria tomar isso aí todos os dias. Gi, eu posso colocar uma laranja? Fazer uma laranja no meio junto? Pode, se for o suco de uma laranja. Tá bom? Sempre lembra que o seu intestino, ele não gosta muito de açúcar. As suas bactérias boas não gostam muito de açúcar. Então, é muito importante para as suas bactérias boas que você
diminua um pouco dessa quantidade de carga glicêmica dos alimentos. Então, pode usar laranja, mas daí você vai naquele padrão tipo laranjada, né? Você vai usar uma laranja para bater tudo isso que eu tô falando. E vai dar super, super certo. Super certo. E você vai começar a perceber que o seu intestino vai ficar muito diferente. Você vai sair do intestino que é doente, ruim, para o intestino que for bom e saudável. E melhor que tudo isso, né? Você vai de fato conseguir emagrecer. E é isso que é o mais importante. Quero aproveitar que tá todo mundo aqui, tá bom? E quero te fazer um convite. Não sei se você tá sabendo, só que do dia 10 ao dia 14, né, de outubro, vai estar rolando a jornada do emagrecimento em 21 dias, tá bom? Um evento que vai ser 100% online e totalmente gratuito. Lá eu vou ensinar para você os primeiros passos para que você consiga emagrecer de 6 a 10 quilos em 21 dias, sem passar fome e sem voltar a engordar. Para que você, de fato, participe dessa semana comigo, você precisa se inscrever na minha lista VIP. Só as pessoas que estiverem participando comigo dessa lista VIP vão poder participar dessa semana. Então, para que você participe, eu preciso que você, na hora que a gente acabar essa live, você vá até o link da bio, se inscreva por lá. Ou também, na hora que eu acabar a live, eu coloco o link aqui para vocês, tá bom? E é isso, minhas lindas. Agora a gente vai para as nossas perguntas, tá bom? Quero ver todas vocês lá na live. Na live não, na nossa jornada. E na live de amanhã, é claro. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu pôr o óculos, que senão eu não enxergo não, gente. Aqui tem alguém escrevendo alguma coisa aqui. Olha a Elisângela falando que ela é de Dourado, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, viu, Eli? Seja muito bem-vinda. Cadê? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma perguntinha? Eu já me inscrevi. Já me inscrevi lá. A Juliana falando que ela já se inscreveu e não vê a hora. Eu também tô super ansiosa, viu, Ju? Vai ser uma semana incrível. Incrível, eu te garanto isso. Tá sendo feita com muito carinho por mim e pela minha equipe. As sementes. Eu posso colocar em cima de qualquer refeição? Pode sim, tá bom? E facilita até, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade da inclusão das sementes no seu dia a dia. Então, pode colocar, por exemplo, no ovo, lá no café da manhã. Pode colocar em cima do seu arroz. Pode colocar em cima de qualquer fruta que você queira comer ao longo do seu dia. Então, em qualquer momento que você achar que dá para incluir as sementes, coloque. Gi, você pode estar se perguntando, existe uma quantidade mínima de sementes que eu tenho que ingerir ao longo de um dia? Sim, a quantidade mínima é 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa. Então é muito importante que você coloque ela sim, mas que seja 2 colheres de sopa. Posso torrar o gergelim? Pode, você pode torrar o gergelim sem problema nenhum. Mas eu gosto mais, tá bom? Gosto muito mais de utilizar o gergelim preto. Por quê? Vou explicar o porquê disso. Porque o gergelim preto, quando você pega ele na mão, você já percebe que ele fica todo preto, né? Nossos dedinhos ficam tudo preto, as pontinhas do dedo. O que significa isso? Significa que esse alimento contém muito óleo. E esse óleo bom do gergelim, que é super anti-inflamatório, vai restabelecer a estrutura do intestino. Então, o gergelim preto é um super coringa para o seu intestino, tá bom? Então, mas sim, você pode torrar o gergelim sem problema nenhum, se você gosta do sabor desse jeito. Quais os benefícios de tomar laxante para o banheiro? Nenhum. Zero. Por quê? Porque sim. É claro, né, gente? Às vezes precisa tomar laxante. Se a pessoa tá mais de 5 dias sem ir ao banheiro, ela tá tendo muita dificuldade, ela tá tendo muitas dores. E é principalmente aquela pessoa que quase sempre, geralmente são as pessoas que têm problema de diverticulite. Aí sim é indicado o uso de laxante, tá bom? Por um modo preventivo, para que ela não entre em crise da diverticulite. Vamos pensar assim.
Agora, uma pessoa normal, porque tá sem ir ao banheiro faz 5 dias. Posso fazer alguma estratégia antes de partir pro laxante? De fato, tem uma estratégia de coringona aí que talvez possa ajudar? Tem sim. A estratégia que eu quero te dizer é o seguinte. Sua avó já deve ter dito isso. É pegar uma colher de sopa de azeite em jejum e tomar, direto na boca. Tomar, desse jeito. Isso confere muita motilidade intestinal. O seu intestino, ele funciona através de motilidade intestinal, tá bom? Então, ele meio que vai fazendo algumas ondulações, ele faz ondulações e empurra. Então, ele faz ondulações e empurra o alimento, né? Vamos pensar assim, o bolo fecal, não o alimento, mas o bolo fecal. Então, ele faz com que esse movimento fique mais intenso. Então, favorece bastante o intestino a funcionar meio que imediato, tá bom? Por isso, até que essa estratégia é feita em jejum. Então, faz essa estratégia 2 vezes no dia, se você quiser, você pode. E, aliás, o azeite puro extra virgem, ele é maravilhoso. E pode ser feito também com óleo de coco. Caso você tenha em casa, também pode ser feito com ele. O Guga, sementes de abóbora. Ah, você está perguntando sementes de abóbora. O que é sementes de abóbora, né? Sementes de abóbora a gente já encontra pronto, viu, Guga? A gente encontra em lojas de produtos a granel. E vem lá, é a mesma semente que você vê na abóbora mesmo. É claro que de um jeito um pouquinho diferente. Eu posso comprar abóbora e fazer essa semente em casa? Desidratar ela no forno? Pode, sem problema. Eu prefiro comprar a minha lá, porque eu acho que ela fica um pouco mais saborosa, porque junto com essa desidratação ela já vem com um pouco mais de sal. Mas você pode, se você quiser fazer em casa, não tem problema nenhum. Qual chá é melhor para o emagrecimento? Ó, Ju, seguinte, chá para emagrecimento, primeiro que o chá ele não é milagroso, tá? Eu preciso te dizer isso. Mas tem muitos chás que eu uso no processo de emagrecimento visando diminuir a inflamação. Então, pode ser tanto inflamação sistêmica quanto inflamações, na verdade, do próprio intestino. O chá sempre é uma boa estratégia da gente trazer um pouco mais de fitoquímicos, que eu digo, né? Que são os compostos únicos que a gente só encontra dentro do chá. Então, quais são eles? Chá verde, matcha e chá de cúrcuma. São os melhores, são os chás que eu mais gosto de trabalhar. Principalmente pensando em diminuir inflamação sistêmica. Outra coisa aqui. Suco laxativo ou ameixa ajuda a ir ao banheiro? Ajuda sim. Ajuda sim e é muito, muito bom. Aquele suco detox que eu passei, basicamente ele é um suco laxativo. Então assim, posso além de tudo fazer também um suco laxativo separado do meu suco detox? Pode, para você tomar ou em jejum ou ao longo do seu dia. O que eu gosto de fazer? Sempre no dia anterior, então por exemplo, hoje à noite, colocar meio copo de água, então você usa meio copo de água e coloca uma ameixa lá dentro, tá bom? Amanhã, no dia seguinte, você vai retirar a ameixa desse copo e vai usar a água para fazer seu suco detox, você pode. E pode também, junto com essa ameixa que você colocou aqui, já colocar chia. Então, aquela liga, né, aquela colinha que vai soltar da chia é também maravilhosa pro intestino. Então, a gente pode ir associando tudo isso aí para melhorar o seu intestino. Outra coisa que ajuda bastante para quem tem problema intestinal é comer mesmo, gente, a semente do mamão. Quem aí já tentou fazer essa estratégia ou já sabia dessa estratégia? Eu faço às vezes, ele é bem amargo, né? Ele é bem amargo assim. Mas eu só, às vezes, vou ser sincera, eu só dou uma leves mastigadas. Então eu finjo que mordo e não mordo, finjo que mordo e não mordo, engulo. Finjo que mordo e não mordo, engulo. Então assim, é uma ótima estratégia para que a gente traga mais fibra. E ela é uma fibra solúvel. Então, ajuda demais o trânsito intestinal para melhorar. Psyllium. Psyllium seria uma boa pedida para dar mais saciedade? Muito. Psyllium dá muita saciedade.
tá? É uma ótima estratégia até pra gente colocar, às vezes, antes do almoço, antes do jantar, dependendo da pessoa, dependendo do grau de fome que a pessoa tem. E é claro, assim, né, o psyllium é ótimo pro intestino, ótimo. Então, naquele suco que eu falei que poderia colocar linhaça, eu gosto muito porque ela é muito equilibrada no perfil de quantidade de ácido graxo, que é o lipídio que acompanha, poderia ser psyllium, sem problema. A Elisa aqui falando. Ah, tá. Espera aí. Tem que tomar bastante água junto para não perder muito intestino. Exatamente. É o seguinte, quanto mais fibra a gente coloca no nosso intestino, no nosso dia a dia, que é pro nosso intestino, né? Mais você corre o risco de essa fibra expandir lá dentro. Então, para quem tem o intestino, na verdade, que tá ruim, e se não tomar água, aí vai prender de vez, tá bom? Então é por isso. Faz a conta de quanto você precisa tomar de água. Ponto final. A Elise, é excelente pro intestino mesmo. Ah, deve ser da sementinha, né, Elise? Da sementinha do mamão, que é maravilhosa. Sem sombra de dúvida. Ajuda muito. Então, gente, ó. Tudo isso é importante pro intestino. E é claro, depois que você tentou fazer tudo esse montoeira de coisa aí, tenho certeza absoluta que seu intestino vai funcionar. E se mesmo assim você sentir que o seu intestino ainda não tá como você gostaria que ele fosse, poxa, aí chegou o momento da gente escolher o melhor probiótico, o melhor simbiótico talvez, e uma glutamina. Mas até lá, você viu quantidade de coisas que você precisa fazer? Então, quase sempre as pessoas acreditam que porque ela tá com problema intestinal, ela tem que logo tomar uma glutamina e um probiótico. Se você não tratar a causa de tudo isso, não mudar a sua alimentação, não adianta você ir atrás desses suplementos que são sim maravilhosos, tá? Eu uso, eu prescrevo, são ótimos. Só que você precisa ter uma alimentação ideal para base, porque senão nada vai acontecer, tá bom? É isso, meus queridos, que eu queria falar com vocês hoje. Amanhã nós temos nova live, tá bom? Lembra que eu tô fazendo uma maratona de live, de fato, tá bom? Pro nosso aquecimento da nossa jornada aí do emagrecimento. Então amanhã não me abandonem, tá bom? Amanhã eu volto aqui com vocês sempre às 8h05 da noite. Então eu vou me despedindo. Um beijo da Nutri e até a próxima, tá bom? Ó, um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.